Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando continuidade, né? Hoje nós estamos no fechamento do capítulo número 5 de Atos, né? Vamos fazer o fechamento hoje, vamos ler a mensagem inteira. A nossa meditação será a partir do versículo 17, né? E que diz o seguinte: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E estando todos unanimemente no alpendre de Salomão, quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança,
e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não os admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui que os apóstolos, por aquele tão grande milagre realizado na vida daquele homem, por esse motivo, os saduceus, se encheram de invejas, e quiseram prender os apóstolos. Aliás, prenderam,
E os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Aleluia, Pai. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Ou seja, foram presos por este sumo sacerdote aqui invejoso, que lançaram na prisão devido ao grande milagre que Jesus realizava por intermédio deles, E milagrosamente foram tirados da prisão à noite pelo anjo do Senhor, sem abrir porta, sem destrancar cadeado, sem ninguém ver que eles saíram, Com todo um aparato da guarda, deles montado na porta, ninguém viu o anjo entrar nem sair com eles, Então, é coisa de Deus, é mistério, irmãos. Nosso Deus, ele trabalha de forma extraordinária, Eles eram, ainda bem, eles talvez não pudessem ver o anjo, Porque o anjo é espírito e somente quem tem o Espírito de Deus, Deus permitindo, terá a visão e verá, Caso contrário, ninguém vê, Mas os homens que era de carne e osso igual a eles, passando perante eles também não contemplaram. Deus ocultaram também os homens, João e Pedro, para que eles não vissem, E para que tudo isso acontecesse da forma que aconteceu, para que eles vissem que contra a força de Deus não existe defesa. Eu falo muito isso sobre os destempéres que existem no mundo, E as pessoas pelejam de todas as formas para se livrar dos destempéres. Eu falo, contra a força de Deus não existe defesa. Quando Deus quer corrigir o seu povo sobre uma situação, situação qualquer que o povo está além dos limites nos pecados, E Deus quer corrigir o povo, Então não adianta, pode fazer o que quiser, pode orar, pode jejuar, pode fazer o que quiser, pode espernear, pode fazer o que quiser, que aquilo que Deus tem que fazer, Ele fará. Eu falo muito isso o tempo todo nas minhas pregações, na igreja, principalmente. Contra a força de Deus não existe defesa. O intento do coração de Deus ninguém pode impedir. Ele intenta e executa, e somente após ter executado da forma que ele planejou, é que ele realmente tira a mão e deixa com que o povo volte a respirar novamente, tendo um refrigério ali por um pouco de tempo, e para ver se o povo se emenda e obedecem. Porque se não obedecer, vem de novo e vem carga maior, vem carga dobrada, para poder o povo entender que realmente aquilo que Deus determina, aquilo que Deus deixou escrito, aquilo que os seus servos e pastores, os seus servos, pastores e profetas anunciam, é para ser obedecido, é para ser cumprido, de acordo com a sua palavra, não é para ser lançado pelas costas, E assim Deus fez, tirando os homens de Deus da prisão, passando no meio deles, Foram para casa, foram descansar, foram dormir, quando o dia amanheceu, foram para a igreja cumprir a palavra que o anjo tinha determinado, para que eles fossem e continuassem pregando a palavra desta vida, E daí, quando eles, de manhã, que o conselho se reuniu, agora vamos mandar buscar os homens para nós julgarmos, julgá-los, E aí mandou lá a polícia buscar lá, e chegou lá a guarda montada na porta, tudo tranquilo, tudo como se nada tivesse acontecido, as portas tudo trancadinhas. Abra as portas e entram, e para surpresa deles, cadê os homens que foram presos à noite? Ninguém estava preso.
Ninguém, os guardas não dormiu, né? E não viram os homens sair, não viram o anjo entrar e nem sair com os homens que estavam presos, esses homens de Deus, os apóstolos e servos do Senhor, Pedro e João, né? E aí, na mesma hora, chegou alguém e deu a notícia para ele: os homens que vocês prenderam à noite estão lá na igreja, né? Lá no templo, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Cristo no santo nome do Senhor Jesus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí mandaram a polícia buscar, né? Mas não com violência, porque temeram ser apedrejados pelo povo, porque multidão de povos realmente é difícil de controlar, né? Fica fora do controle, né? Se não usar violência, né? Então não tem como. Então não trouxeram, mas trouxeram na forma da lei para que eles pudessem ouvir, né? Para que eles pudessem falar o que eles queriam falar e ouvir, porque estavam perplexos, porque como é que foi que vocês fez para sair? Nós prendemos vocês. Como é que vocês saiu de lá, né? O que aconteceu? Queriam saber, né? E eles, obedientes, servos de Deus, né? Veio numa boa, sem resistência nenhuma, e ali foram ouvidos e deram ali as versões das quais realmente aconteceu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão e voltando-lhe o anunciaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A grande pergunta que paira ante todo cristão não é conveniente, seguro, agradável, popular entre os homens, mas o que está certo diante de Deus? Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Né? Vamos repetir. A grande pergunta que paira ante todo cristão não é conveniente, seguro, agradável, popular entre os homens? Mas o que está certo diante de Deus? Ou seja, não é fazer a vontade dos homens. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, né, ele dá a sua vida para fazer o que é certo diante dos homens, para com Deus, aquilo que foi determinado por Deus. Ele morre crucificado de cabeça para baixo, se preciso for, o verdadeiro servo de Deus. Mas ele faz a vontade de Deus, aquilo que foi determinado por Deus, e não pelos homens. Ele não nega Jesus. Ele não nega Jesus. Ele morre, se preciso for, por amor a Cristo e a sua palavra. Ele é fiel, né? E aqui a palavra afirma:
né? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E foi o que Pedro respondeu para eles, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O Deus de nossos pais, Pedro dizendo, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro continua, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É lindo, irmãos, é maravilhoso, né? Aqui está a afirmação que o Espírito Santo somente é dado àqueles que lhe obedecem. Aqueles que não obedecem à santa palavra do Senhor, que não obedecem às leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor, que não aceitou a Jesus, que não desceu às águas batismais, e principalmente águas correntes, que não é membro do corpo e sangue de Cristo, que não é membro de uma igreja que seja verdadeiramente igreja de Cristo. Mas, pastor Israel, como é que eu posso saber qual a igreja que é verdadeiramente a igreja de Cristo? É simples, irmão, é fácil, né? Toda igreja que prega Jesus crucificado, que prega que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que prega que Jesus é aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue pela salvação das almas. Toda igreja que cumpre rigorosamente o que determina as leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Esta é a igreja de Cristo. Ainda que existem pessoas, né, porque todos os dias o Senhor acrescenta pecador às igrejas para serem salvos, né? Então você tem que ver isto através do pastor da igreja, através dos obreiros que fazem a obra de Deus. A referência é o pastor da igreja. O pastor da igreja, juntamente com sua esposa, se representam bem ali o cargo que ocupam, né? O pastor da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o responsável por tudo, né? Mas a sua família tem que ser exemplo junto ao lado do pastor, se eles frequentarem a igreja que o pastor está pregando e principalmente se ajudarem fazendo a obra de Deus, né? Tem que haver santificação de corpo, alma e espírito, não apenas do pastor, mas de todos tantos quantos sobem no altar para fazer a obra de Deus. Todos aqueles que fazem a obra têm que estar em santificação de corpo, alma e espírito. Tem que dar bom testemunho. Todos aqueles que vêm aqui, nos veem, nos ouvem, nos assistem, tem que olhar para nós e falar, este homem verdadeiramente é um servo de Deus. Esta mulher verdadeiramente é uma serva de Deus, né? Então, de modo que é por aí que os irmãos conseguem bater os olhos e ver se esta igreja é verdadeiramente de Cristo, né? Se esta igreja é de Cristo, né? O Senhor Jesus diz, está escrito na sua palavra, né? Pela árvore se conhece os frutos, né? O melhor dizendo, pelos frutos se conhecem a árvore. É o contrário. Não é pela árvore se conhece os frutos. A parábola da árvore é o seguinte:
Não pode uma árvore má dar frutos bons. E não pode uma árvore boa dar frutos maus. Né? Os frutos, irmãos, que a palavra de Deus afirma nessa parábola, que o Senhor Jesus afirma, foi Jesus quem disse, né? São as obras praticadas por este pastor. São as obras praticadas por este obreiro. São as obras praticadas por esta obreira, seja ele quem for na igreja, né? Pelos frutos se conhecem a árvore. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem maus, a árvore é má. Não tem como, irmãos, né? Não tem como. E não pode de um mesmo manancial, né, nascer água doce e também águas salgadas, né? O pastor da igreja, ele é o anjo da igreja, impostado pelo Senhor. É o Senhor quem colocou, né? Ele é o anjo da igreja. E ele tem que ser exemplo para a igreja inteira. Exemplo de caráter. Tem que ser homem de verdade. Não basta ser macho na expressão da palavra. Porque todo homem, Deus quando criou os céus e a terra e tudo que existe, Deus fez o homem macho e fêmea, né? Mas não basta ser macho, tem que ser homem, homem de caráter, né? É isso que define, né, a condução de uma igreja nas mãos de um homem, que é colocado ali como anjo da igreja, né? E toda a igreja, né, ela pode ser aberta naquele momento, naquele dia. A partir daquele dia ela precisa estar em conformidade com a santa palavra do Senhor. Uma igreja santificada, igreja de oração, igreja de jejum, igreja de doutrina. Ela tem que ter essas coisas todas, para que Deus possa operar no meio da igreja, operar milagres, curas divinas, sinais, maravilhas, prodígios, e haver conversão de pecador. Sobretudo conversão de pecador. É necessário, irmãos. Não tem como. Não pode ser diferente. E aqui fala, continua a palavra dizendo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus com a sua destra o elevou o príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra continua afirmando, irmãos. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Aleluia, Pai. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo: será alguém? A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos, ou seja, reduzidos a nada, porque também não eram nada. Eram falsos mestres, eram falsos profetas, eram falsos pastores, eram falsos obreiros, eram falsos homens e mulheres de Deus. Era só de aparência, nem aparência tinha. Porque não basta ser crente, é preciso provar que somos crentes. Através dos frutos que nós produzimos. É preciso provar, né? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-las. Aleluia, Pai.
para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Aleluia, Pai! Aleluia, Pai! Aleluia, Pai! Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, ninguém pode calar a boca daquele que Deus levantou, aquele que Deus chamou, aquele que Deus escolheu. Os escolhidos de Deus não param e não calam. Ele vai até o fim. E eu falo com os irmãos e as irmãs de um modo geral. Amanhã estaremos entrando numa mensagem onde fala muito sobre as qualificações do pastor, né? Do diácono, do presbítero e de todos os demais. Amanhã estaremos começando essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos no Pai do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?